Imagina comigo que um dia a natureza, cansada de tanta selvageria e violência, ela resolve se transformar em uma entidade sobrenatural e caçar aqueles que fizeram mal a ela. Essa ideia aterrorizante é o pano central do livro que eu vou comentar com vocês aqui hoje. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. E hoje eu trago a resenha de um livro que eu li recentemente, gostei muito, ele tem muitos elementos extremamente interessantes, e é por isso que ele está aqui hoje na resenha do dia, que é o Temporada de Caça do Stephen Graham Jones. O Stephen é um autor de horror e ficção científica bastante prolífico, ele próprio é um indígena da nação Blackfeet, e nesse livro aqui nós vamos ter esse horror misturado com elementos da natureza e história desse povo. Nós vamos conhecer aqui 4 amigos, o Rick, o Gabe, o Lewis e o Cass, e na sua juventude, alguns anos antes, movidos ali pela adrenalina e pela rebeldia da juventude mesmo, eles resolvem que no último dia de caça, da temporada de caça, eles vão entrar em uma área que é proibida naquele momento para caçar. As áreas de caça são todas delimitadas, existe um tempo específico onde você pode caçar, e essa área que é chamada de Área dos Anciões, ela é proibitiva para todos eles. Mas nesse momento ali de rebeldia, eles entram em uma picape e decidem que eles vão ir até lá e vão caçar pelo menos um cervo. O que se segue a essa cena é uma matança descontrolada, protagonizada pelos 4, e uma cena de grande violência e dor para todos esses animais. E ao quebrar uma das regras mais básicas da caça naquele momento, que é nunca caça além do necessário, além do que você precisa, eles se colocam tanto na mira da fiscalização que existe, quanto de algo muito mais perigoso e que vai aparecer depois. Logo depois, inclusive, um deles, o Rick, ele vai acabar morrendo em uma circunstância bem misteriosa que é vendida aos jornais como uma briga de bar, mas que já demonstra que algo estranho vai começar a acontecer na vida dessas 4 pessoas. 10 anos se passam desde essa caçada, desde a morte do Rick, e a gente vai encontrar o Lewis, que é um dos 4 membros do grupo. O Lewis, ele saiu da aldeia Blackfeet e ele se casou com uma mulher branca, ele está vivendo em outro lugar, e um dia ele está dentro da sua sala, que eles estão reorganizando a casa onde eles acabaram de se mudar, e ele está no alto de uma escada, ele olha para baixo e ele vê uma corça. Obviamente aquilo já causa um estranhamento nele, como é que aquele bicho estaria dentro da casa dele? Ele fica bastante intrigado, mas quando ele olha de novo, o bicho desapareceu. Isso traz de volta à mente dele aquilo que eles fizeram 10 anos antes, e ele começa a ficar bastante incomodado. A partir daí, várias questões estranhas começam a acontecer na vida do Lewis, um certo horror muito sutil que vai se infiltrando na vida dele, e ele passa a enxergar uma mulher com a cabeça de um cervo. A partir desse momento, o Lewis começa a duvidar da própria sanidade e de tudo e de todos que o rodeiam. E esse horror sutil vai se infiltrando na vida e nas veias dele até se expandir em um ato muito cru de violência. Nesse momento, a gente já começa a perceber que aquilo que eles fizeram no passado acabou de alguma forma acordando essa entidade. Essa mulher com cabeça de cervo, ela vai passar pela vida de todos os 4 homens. E atrás de si, ela vai levando destruição e morte. Conforme o livro passa, a gente entende mais da vingança dessa entidade e por que ela quer causar dor a esses homens e a família deles também. Esse é um daqueles livros de terror em que esse horror ele é construído aos pouquinhos, ele não é muito evidente assim que você começa. Ele vai descrevendo a vida daquelas pessoas, o dia a dia delas, o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Você até chega a duvidar que o horror vai chegar em algum momento, mas de repente aquilo tudo explode em alguma cena bem violenta, com muito sangue, e você percebe que o propósito daquela entidade é tirar absolutamente tudo deles. Esse é um daqueles livros que ele usa o horror para trazer à tona vários assuntos, vários microassuntos extremamente importantes e pertinentes. Eu acho que o mais escancarado de todos é a questão dessa violência da natureza que ela está devolvendo, porque ela estava lá, ela estava vivendo como ela sempre viveu, até que de repente o ato desses 4 homens destrói absolutamente tudo, e não é um ato de sobrevivência. Eles não precisavam fazer aquilo porque era necessário para que eles vivessem. Eles fizeram porque eles podiam. E a gente tem então a natureza voltando para essa vingança e para devolver a eles toda a dor que eles causaram a ela tantos anos antes. Esse também é um livro que ele fala de forma muito intrínseca dentro da narrativa sobre a violência. E não é só a violência contra os cervos e depois a violência que essa entidade causa a essas 4 pessoas. Ele também fala de forma bem sutil sobre as violências diárias que esses jovens, esses rapazes, eles
eles sofrem por serem indígenas. Então você tem pequenos ataques que acontecem no dia a dia deles, que eles meio que já interiorizaram como algo normal, mas quando você tá lendo, você percebe que não é. É o fato de que o Lewis, por exemplo, no trabalho dele, escuta várias piadas sobre a sua origem, e ele só dá uma risadinha, porque ele sabe que se ele levar o assunto adiante, quem vai sair perdendo é ele. E essa violência diária, que ela acaba se transformando também naquela violência que eles haviam feito ali contra os servos, ela não é uma violência de agora. O autor vai mostrando como essa é uma violência que ela vem de séculos, é uma violência que ela vem lá ainda dos tempos da colonização e ela começa a se filtrar em todas as sociedades, em todas as esferas. Essa violência, ela macula, ela limita a vida das pessoas e ela faz com que em alguns momentos eles achem que a vida deles não tem nenhum propósito específico. É uma das clássicas do horror, né? O horror, ele tem isso dentro dele, ele tem essa capacidade de ser utilizado para, na verdade, trazer à tona para o leitor ansiedades e medos das pessoas, que elas vivem no seu dia a dia. E eu acho que ele faz isso aqui muito bem. Teve só uma coisinha nesse livro que eu não gostei muito, e eu vou falar para vocês, né, porque eu sempre tento trazer para vocês as coisas que eu gostei, e às vezes as não tão positivas assim, que é a questão da narração do próprio autor mesmo. Eu acho que é o estilo narrativo dele. Ele usa o discurso indireto livre, que é aquele discurso que tá contando a história e de repente ele acaba escorregando para dentro da mente dos personagens. Mas nesse caso aqui, em alguns momentos, quando ele faz essa escorregada para dentro da mente do personagem, ele não sinaliza isso muito bem. Então é um livro que, se você tá lendo ali com meia atenção, você vai se perder, vai ter que voltar e reler tudo. Em vários momentos aqui eu precisei reler alguns parágrafos porque ele fazia essa mudança de voz e eu simplesmente não conseguia pegar a mudança a tempo. Então é daqueles livros que ele requer uma atenção, né, no estilo narrativo. Eu sei que às vezes a gente gosta de livros que são aqueles livros bem tranquilos, que você nem precisa prestar lá muita atenção, mas esse aqui não é um desses casos, ele é um desses livros que você tem que ler bem focado, exatamente por causa dessas mudanças de narrativa. Eu até fui dar uma olhada nas resenhas dele depois e eu vi que isso é uma reclamação até que constante em todas elas, que é essa questão da narrativa. Algumas pessoas acharam confuso, não se entenderam muito bem com a escrita dele, pode ser um ponto negativo, por isso eu digo pra vocês, eu acho que é o estilo narrativo do autor, ele gosta de fazer essas transposições dentro do seu discurso, mas eu entendo que sim, pode soar confuso em alguns momentos, então leia com uma certa atenção, porque isso vai acontecer. De qualquer forma, foi um livro muito legal de ler, gostei muito dessa minha incursão dentro dessa narrativa. Eu acho que se você é fã do Stephen King, existe uma grande chance de você gostar do Stephen Graham Jones, porque ele tem ali algumas similaridades, que é o fato de que ele vai escrevendo sobre essas pessoas meio comuns e o dia a dia delas, e você acha que aquilo não vai dar em absolutamente nada, e de repente, bum, aparece uma cena extremamente violenta que é jogada contra a sua cara. E ele também tem um final que ele vai pro lado mais fantasioso, mais da fantasia, que é uma coisa que eu sei que o King gosta muito de fazer também. Particularmente, às vezes eu não gosto muito, mas aqui acontece, e eu acho que se você for já um fã do King, já tá acostumado com esse tipo de narrativa, pode ser que você goste bastante desse autor. Então, se você gosta de narrativas que falem de horror, que misturem natureza, consequências, que falem um pouquinho sobre a questão humana, eu acho que vocês podem gostar muito de Temporada de Caça do Stephen Graham Jones. Vou deixar link para esse livro aqui no box de descrição para vocês, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse livro lindíssimo, e com certeza, se outra coisa do autor for publicada aqui no Brasil, eu vou querer ler. E é isso então, gente, beijão, obrigada por terem me acompanhado e até o próximo vídeo.